Não fui punk, mas fui testemunha direta. Tinha um punk em casa e o meu bairro, a Quinta das Mouras, era um dos núcleos do punk em Lisboa. A Quinta das Mouras era um bairro sui generis nos anos 70 a 90, um bairro para onde foram morar as pessoas que transbordaram da Avenida de Roma nos anos 60. Era um misto de betos de classe média alta, os pais com formação superior, profissões liberais, alguns políticos parlamentares sabia-se porque tinham direito à polícia à porta do prédio, e uma facção rebelde numa rua que também tinha habitação social, onde se encontravam as pessoas que conspiravam contra a ditadura e que de betos não tinham nada. Na Quinta das Mouras, os pais vanguardistas e rebeldes reuniam-se no outubro, uma livraria boémia e revolucionária, e os filhos na Cave do Barão, um café grande com uma cave diminuta onde ensaiavam uma série de bandas de garagem que despontaram com a novidade do punk no final dos anos 70. Ainda tenho amigos que foram punks nessa época, por isso fez-lhes um pequeno questionário para tentar perceber que influência teve o movimento punk no modo como se vestiam, encontravam o seu visual e o modo como viviam e se relacionavam com a cidade. Surpreendentemente, ou talvez não, pois Lisboa ainda é um meio muito pequeno, onde as pessoas das subculturas facilmente se conhecem a todos, o denominador comum é grande. Acabado de sair de uma ditadura, no Portugal do final dos anos 70 e dos anos 80, arranjar roupa gira e alternativa era praticamente impossível. Também não havia muito dinheiro para adquirir roupa e acessórios, portanto, num verdadeiro espírito punk DIY, do it yourself, quase todos adquiriam peças em feiras, lojas de roupa em segunda mão, peças antigas dos pais e avós ou simplesmente peças básicas que depois adaptavam à estética rebelde do punk. As únicas lojas com roupa gira eram os Porfírios e a sapataria Tamanca. Mesmo assim, só ocasionalmente se comprava lá por serem mais caras. Para ter as peças desejadas, elas tinham de ser feitas em casa. As técnicas usadas eram as que tinham à mão. Pegar em peças básicas e rasgar, cortar, pintar com tinta de spray e stencil, tingir, adicionar alfinetes e ferragens. As peças do casal militar na Feira da Ladra eram fáceis de adaptar e as botas da tropa o maior denominador comum entre todos. Com a prática, os métodos usados foram sendo apurados e os desastres serviam de aprendizagem. A procura de um visual alternativo era mais um ato de rebeldia, de inconformismo, que o ato político e anarquista que nos veio lá de fora dos Sex Pistols ou dos The Clash. A música destas bandas, também de Nina Hagen, Siouxsie and the Banshees, Bauhaus e algumas bandas pop, como os Duran Duran, foram a porta de entrada para a maioria dos punks portugueses no movimento. Através das capas dos discos, das ocasionais revistas e, mais tarde, dos videoclipes, veio a inspiração visual. Tal como a roupa, também não havia muito material através dos média. As peças melhores e alguns discos vinham sempre de fora, de Londres, Paris, Amsterdão, Berlim. Como uma tribo alternativa, pioneira e pequena, os punks de Lisboa tomaram para si alguns locais pouco frequentados pelos restantes cidadãos, como o Bairro Alto, a Baixa, o Terreiro do Paço, o Caixo de Sodré ou a Beira Rio. Apesar de serem zonas nobres e centrais de Lisboa, eram mal utilizadas ou negligenciadas pelo município. O Terreiro do Paço era um enorme estacionamento, o Bairro Alto e o Caixo de Sodré bairros perigosos e a Baixa mantinha-se viva graças ao comércio tradicional. Mas a norte de Lisboa, os bairros modernistas eram outro ponto de encontro muito importante, começando por Alvalade, onde muitos moravam ou estudavam, a já nomeada Quinta das Mouras e a Grande Catedral, o Rock Rendezvous. A Escola de Artes António Arroio, AA, que funcionava numa anarquia pacífica na época, também acolhia a juventude rebelde e criativa e funcionava como outro ponto de encontro e partilha de ideias. Muitos dos locais frequentados pelos punks, quando não em casa uns dos outros, eram exteriores. Os Cruxeus, um palacete do século XVIII dentro de um complexo modernista de ateliês, numa zona habitacional pacata de Alvalade. Tinha um quê de boémio, por ser também local de ateliês de artistas do município, e o seu quiosque era provavelmente o ponto de encontro principal da malta de Alvalade. Estes locais tinham usos diferentes, os exteriores para fumar ganzas e a javardar. A António Rui, apesar de ser uma escola, tanto os alunos como os de fora gravitavam para o pátio frontal da escola e parte das instalações para conviver sem restrições e manifestar a sua criatividade. O facto de não haver juízos de valor por se usar cabelo em cristo ou com lãs em rede como camisola e roupa rasgada, numa época em que os meros joelhos rasgados eram mal vistos, levava muitas pessoas de fora a frequentar a escola. Ex-alunos, muitos já na ESBAL, antiga designação da FBAL, membros de bandas com membros na AA, todo o tipo de fauna exótica e rebelde de Lisboa e arredores. Mas não se pense que António Arroio era só poço de punks. Os punks conviviam pacificamente com as outras tribos, os surfistas, os freaks, os vanguardas e mesmo os betos.
A música, como elemento comum e transversal aos punks portugueses, fez do Rock Rendezvous a catedral do rock. Era um local onde se procurava os pares e também onde se aspirava a tocar com a própria banda. O concurso de música moderna foi um dos eventos que permitiu isso e deu visibilidade a muitas bandas punks e de outros estilos. O bairro Alta à Noite era sobretudo constituído por tascas ou restaurantes, com o epicentro no Gingão, uma tasca logo à entrada da Travessa da Boa Hora, quem viesse do Elevador da Glória, era domínio dos punks e de algumas tribos alternativas de Lisboa. O Cais do Sodré, concretamente a Rua Nova do Carvalho, agora Rua Cor-de-Rosa, era mais chunga e perigoso, ainda local de convívio de prostitutas e marinheiros. Era para terminar a noite, onde os bares e discotecas estavam abertos até de madrugada e no fim fechava-se com um cacau na Ribeira, antes dos transportes públicos retomarem o serviço. Estes locais, pobres e populares, com tascas onde o consumo era barato, onde havia recantos convenientes para fumar ganzas, pequenos distúrbios eram comuns e os locais não se incomodavam com a invasão das tribos, foram apropriados pelos punks. Do mesmo modo que os punks de Lisboa queriam cortar com o passado conservador e cheio de proibições, apropriaram-se daquilo que fora marginalizado por essa sociedade, conviviam pacificamente com as velhas tribos marginais de Lisboa nos seus locais. O punk talvez tenha sido o primeiro grande movimento da juventude portuguesa que coincidiu com o fim da ditadura e de uma abertura do país para correntes menos conservadoras ou restritivas. Acabou por tornar-se, pela sua própria natureza do DIY, numa grande manifestação de criatividade na indumentária, nas artes gráficas e na música, em conjunto com uma rebeldia que esperou muitos anos para sair à rua. De todos os entrevistados, todos mantiveram alguma ligação às práticas criativas e a uma mentalidade desenvolvida enquanto foram punks. Muitos continuam ligados à música, às artes gráficas e plásticas, ao cinema e ao vídeo. Se não existe, constrói-se, adapta-se. O punk em Portugal foi uma das consequências do 25 de Abril e o princípio de uma grande, mas lenta mudança nos comportamentos da juventude portuguesa. Passou a haver liberdade de expressão. Os punks fizeram-no através de códigos visuais e comportamentais facilmente reconhecíveis e deram nova vida aos locais esquecidos da cidade.